Hoje será de fato o vídeo mais polêmico que eu venho fazer aqui no meu canal, justamente por ser um tema sensível, ter muitos defensores, por incrível que pareça, e algo que está afetando diretamente o meu país, que é o Brasil. Eu amo o meu país, apesar de todos os defeitos que são absurdamente maiores do que a qualidade, infelizmente, entendeu? Porque você dizer o contrário é basicamente negar uma realidade. Eu não entendo como um país é bom se 90% do país não ganha mais que R$ 3.000. E, pessoal, eu juro a vocês, eu não me imagino tendo uma renda de R$ 3.000. Eu não consigo me colocar nesse lugar, entendeu? Porque eu não consigo compreender como é possível, entendeu? Na verdade, eu entendo como é possível, diminuindo absurdamente a qualidade de vida. É isso que iremos discutir hoje. Vamos falar sobre uma coisa que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e algo que eu acho que precisa ser exterminado. Não é, exterminado. É exatamente isso que você escutou. Recentemente aconteceu algo bom para o Rio de Janeiro, até pelo meu ponto de vista, no caso de cidadão, né? Porque o que acontece? Eu sou de Maceió, mas eu tenho uma família no Rio. E eu me preocupo com as coisas que acontecem no Rio de Janeiro e o que isso pode afetar a minha família que mora lá. E, cara, já dou de antemão. Eu jamais moraria no Rio de Janeiro, infelizmente. Porque, por mais que eu ame o Botafogo, ame ir pro estádio de lá, Copacabana, aquele clima, né, aquele negócio incrível, cara, a criminalidade lá é tão alta, é tão absurdo, que simplesmente não vale a pena. Eu não me sinto seguro em nenhum momento no Rio de Janeiro. E detalhe, tá? Antigamente, Maceió tinha sim o seu índice de criminalidade. Quando veio o atual prefeito, chamado JHC, melhorou absurdamente, entendeu? Pelo menos nos lugares que eu vou, eu me sinto muito mais seguro, nem se compara como antigamente. E, cara, é impressionante como muda o clima. Quando eu fui para São Paulo pela primeira vez sozinho, eu já senti na pele. Eu já fiquei com medo absurdo, sozinho, assim, naquela cidade absurda, naquela cidade grande, imensa, com a probabilidade de acontecer qualquer coisa. E no Rio de Janeiro eu me sinto 10 vezes pior. É absurdo. Só que o que acontece? Eu fui 3 vezes pro Rio de Janeiro. A minha primeira vez eu fiquei num bairro mais, mais humilde e não aconteceu nada comigo. A segunda vez eu fui para uma passagem de cruzeiro, que eu tava lá, passei no Rio de Janeiro e fui assaltado logo de cara. Sim, exatamente. Por exemplo, imagine, eu estava aqui no Porto e eu ia para uma praia que era tipo aqui. Que tipo, vamos supor, se fosse para dar caro, era para dar R$ 20 no Uber hoje em dia. Detalhe, isso antigamente, ou seja, em 2012. Imagina só, hoje que uma viagem como essa seria R$ 20, que seria caro. Naquele dia, o cara cobrou da gente R$ 100 para sair de um canto para o outro. E parou em um lugar onde a gente não podia chamar a polícia, não podia fazer nada, não podia dar um grito, não podia fazer nada. E meu pai foi e pagou, né? Essa, essa passagem. Ou seja, eu me senti assaltado, cara. Porque eu não tive reação, eu não tive como me defender, e ele poderia ter uma arma e poderia acabar com a minha vida a qualquer momento. E é nessa situação que você pensa, cara, quem tem mais a perder? Eu ou ele que tá fazendo isso? Obviamente sou eu. Só que aí você para e pensa, é possível eu me armar facilmente no Brasil? Não é possível, cara. Mas será que essas pessoas aqui conseguem se armar facilmente? Olha isso. Olha o cara armado. Olha isso. Pessoal, basicamente o BOP entrou no Rio de Janeiro e acabou com o líder de uma faquião lá nas favelas do Rio de Janeiro. E um dos seus comparsas, chamado Gotinha, foi eliminado também. E essa galera tá protestando. Eles querem mudar essa situação. Olha só que coisa boa. O cara armado ali, ó, como se fosse nada.
cara fazendo carreata, pô. Motociata, na verdade. Olha isso. Vale a pena investir em um país que libera isso? Libera, tá? Porque a polícia não faz nada aqui. E aí uma coisa muito interessante. Por que o título do vídeo é BOP versus Rio de Janeiro? Por que você não acha curioso? O crime existia há tanto tempo. O cara ser líder. Se o cara é líder, ele muito provavelmente estava no topo do morro, estava num lugar absurdamente fortificado, com segurança, com pessoas para defendê-lo. E a polícia simplesmente, de uma hora para outra, porque eliminaram um agente do BOP também, o BOP decidiu, não, agora temos carta branca, agora vamos acabar com ele. Pegaram esse Gotinha, que estão fazendo a motociata, e pegaram o líder também. De uma hora para outra. E aí, cara, será que se esses policiais, que são absurdamente táticos, o nível de força superior dos traficantes, o que será que teria acontecido com esse morrinho? Será que o BOP não tem capacidade para acabar com eles? Ou será que isso tem interesse por trás? Tá entendendo o nível de polêmico desse vídeo? Porque o que eu penso? Eu penso muito em que o BOP simplesmente acabaria com essa brincadeira no Rio de Janeiro. Acabaria. Você não tá entendendo que o BOP não é uma polícia normal. Os caras são basicamente matadores. Os caras são treinados para isso. São armas humanas, sozinhos. E aí você bota uma arma equipada com esses caras, irmão, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse tipo de crime, esse tipo de hostilidade que existe nessa cidade, tem alguém que tá querendo isso. O BOP não é a polícia. E aí, obviamente, cara, a polícia tem muitos miliciantes que amam essa situação, porque como eu havia dizendo, eu acredito fielmente que existe interesse para que esse tipo de situação aconteça. Você não está compreendendo o nível de capacidade que um agente do BOP tem. Ele não é normal. Simplesmente veja Tropa de Elite e tire suas conclusões. Obviamente, é um filme, não acontece realmente. Mas, cara, entenda, só tem duas hipóteses, tá? Quando você vê uma notícia como essa. Você acha, primeiro de tudo, eu quero uma reflexão. Você acha que é normal simplesmente quando o BOP diz agora vamos subir, eles simplesmente pegam o traficante, não dá nem um mês, o traficante não consegue resistir um mês dentro daquele território, que é basicamente um narco-estado. E aí você para e pensa, vamos lá, ou o BOP é absurdo e consegue fazer o que quer dentro daquela favela, só precisa de uma carta branca, e se a carta branca for para acabar com todo mundo ali, que acabe, essa é a primeira hipótese. Ou a segunda hipótese, tem alguém interessado com que a queda desse traficante tenha ocorrido. Quem é essa pessoa? Não sei. Será que é outro líder? Será que é um político? Será que é a segurança do local? Será que eram os parceiros dele que traíram ele e botaram a cabeça dele em jogo? Não sei. Isso aí é teoria, entendeu? Por enquanto, o fato é, o BOP entrou numa região onde polícia não entra e pegou simplesmente o chefe. Como se não fosse nada. Tá entendendo? Eu quero que você tente refletir sobre essa situação e o que você acha que deveria acontecer com esse tipo de pessoal, com esse tipo de pessoa. Por que eu falo que esse vídeo é bem complicado, pessoal? Porque estamos num período onde o Brasil é muito woke e querem direito para tudo. Eu realmente não entendo como é que essa pessoa, como é que essa vida, uma vida de uma pessoa que faz isso tem o mesmo peso de uma pessoa que, por exemplo, foi da manifestação do Bolsonaro. Que não foi a manifestação do Bolsonaro, né? Eles foram nem lembro dias, acho que foi 8 de janeiro, foram manipulados, foram idiotas e foram lá quebrar tudo no STF. Como que esse cara tem o mesmo peso do cara que literalmente lidera um narco-estado dentro do estado? Como é possível isso? Tá entendendo? E essas pessoas não terão pena de morte, essas pessoas não terão prisão perpétua, trabalho forçado, simplesmente entrarão na prisão, obviamente com os contatos dos próprios presidiários, irão ter uma mordomia e no final sair. É isso, é isso. Tem interesse por trás disso. Eu acho uma merda você estar num país onde esse tipo de situação aconteça. E um país sério, qualquer país sério, irmão, esse tipo de situação seria uma piada. E detalhe, tá? Pesquise. Não acredite no que eu tô dizendo. Pesquise. O Lula tinha a oportunidade de classificar o PCC e o Comando Vermelho
em instituições terroristas. O Lula fez isso? Não fez. Não fez. Se ele quisesse, ele faria. Ele não fez. Ah, o Lula, não sei o que e tal. Irmão, tem gente muito poderosa por trás disso. Eu não consigo provar absolutamente nada. Eu só tô vendo a realidade e dizendo pra vocês o que pode acontecer. E o que eu vi, o que todo mundo viu e todo mundo pode testemunhar é realmente a força que o BOPE tem e a qualidade dos seus agentes ao ponto de simplesmente, se fosse dado carta branca, eles acabariam com essa brincadeira no Rio de Janeiro. E cara, sou absolutamente a favor. Porque eu vou defender esse tipo de pessoal. As pessoas que estão na comunidade, a maioria delas sofre todos os dias. Esses caras aqui nesses vídeos estão felizes, estão dando tiro aqui pra cima, estão tirando onda, mas enquanto eles fazem isso, milhares de pessoas sofrem todos os dias. Imagine, tente se colocar no lugar do trabalhador que acorda 6 horas da manhã para ficar escutando tiro todos os dias no Rio de Janeiro. Não tem condições, irmão. E aí, essas pessoas que proporcionam esse tipo de atitude precisam ser eliminadas. Vão fazer o quê? Pra que ela serve na sociedade, irmão? Vão pro presídio, não adianta absolutamente nada e volta. Cara, é algo de se enojar. Eu sou formado em Direito e uma das coisas que fez eu desistir é literalmente a justiça brasileira. É muito broxante, irmão. Você tem um princípio, você ter algo que pode sim melhorar o país, mas a justiça e o direito brasileiro não entende isso como verdade, não entende isso como fato. Prefere dar liberdade, prefere dar comodidade para esse tipo de pessoa e continue causando essas badernas, essas atitudes de associação terrorista, que é o que são de verdade. Eu fico triste porque eu amo esse país, eu quero o bem dele, mas existem muitas pessoas absurdamente poderosas que simplesmente lucram com a desgraça e não querem que essa situação mude nem tão cedo. Dá um like, se inscreve aqui no canal. Quero saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam dessa reflexão. Hoje o vídeo foi um pouco mais triste, porque não é tão fácil falar sobre esse assunto. Eu quero que você realmente abra o coração. Não sou extremista, sou simplesmente um cidadão brasileiro, pagador de impostos, que quer o bem desse país. Dá um like, se inscreve no canal, bota aqui sua opinião.